E mais um escândalo atinge o governo Bolsonaro. A Folha de São Paulo denuncia que o Brasil paga um militar para trabalhar para o governo nos Estados Unidos. A análise é do comentarista político João Caires. O Brasil, segundo a coluna do jornalista Nelson de Sá, paga para um militar trabalhar para o exército americano. Eu li a matéria de Nelson de Sá em sua coluna e fiquei surpreso. Fui averiguar, porque ele coloca bem claro que o secretário de Defesa, nos Estados Unidos eles chamam secretário, é o mesmo cargo de ministro da Defesa, o Mark Esper, disse: ele trabalha para mim e o Brasil paga. Fui checar a matéria, realmente é isso. Mas a transcrição do vídeo levou o Nelson de Sá a erro, porque na verdade quem faz a fala dizendo que ele trabalha para mim é o almirante Craig Fowler, o principal assessor militar do secretário de Defesa, o Mark Esper. Ele coloca bem claro isso, não só do brasileiro. Primeiro ele apresenta um general brigadeiro da Colômbia. A Colômbia já sabemos, é um país totalmente subserviente aos Estados Unidos. Tem bases militares lá. Quem for a Bogotá e ver o tamanho da embaixada americana em Bogotá, na Colômbia, vai perceber que aquilo é um verdadeiro bunker, uma extensão de suas bases militares na América do Sul. E por ironia do destino, jamais a Colômbia poderia fazer isso, até porque os Estados Unidos estimulou uma guerra interna que criou um outro país, o Panamá. Ela perdeu parte do seu território quando se criou o Panamá pelo interesse dos Estados Unidos de se criar o famoso Canal do Panamá, canal esse que ele controlou por praticamente 100 anos. Os Estados Unidos controlaram o Canal do Panamá por quase 100 anos. E agora a gente vê, eu assisti ao vídeo, o link eu passei aqui para a nossa editoria da TVT, pode ficar disponível, inclusive tem closed captions, se alguém quiser ler com mais facilidade, e a gente vê abertamente ele falando que o cara é o melhor, né? Um cara que tem expertise nas Forças Armadas Brasileiras, General Davi. Procurei saber quem é esse general. Talvez esse general esteja substituindo o general Alcides, que já foi o ano passado, começo do ano passado, 2019, para compor o Comando Sul-Americano. É um general brasileiro que deve ordens ao exército brasileiro, mas que está submetido ao comando de um comandante dos Estados Unidos. Algo muito estranho. Como um general brasileiro vai submeter às ordens de um comando estrangeiro? Se por acaso os Estados Unidos entram em guerra com algum país parceiro do Brasil, qual vai ser a posição do Brasil? Claro, se o Brasil for contrário, esse general tem que sair rapidamente de lá. Mas é uma relação muito estranha, tratando o Brasil como um estado satélite, assim como fazem hoje com a Colômbia e fazem também, por exemplo, com Porto Rico, que é um país que tenta ser o 51º estado americano, mas que foi abandonado recentemente, numa tragédia de tufão e ciclones, onde Donald Trump não deu a mínima para Porto Rico. O Brasil, dessa maneira, para um presidente que já prestou continência à bandeira americana e chegou ao cúmulo do ridículo de prestar continência a um assessor de segurança, John Bolton, dos Estados Unidos, o que esperar dessa política de colocar um general brasileiro, um general importante, no Comando Sul dos Estados Unidos? Por ironia do destino, hoje, Dia Mundial do Rock, lembramos uma música do nosso grande roqueiro Raul Seixas, Aluga-se, onde se diz que não vamos pagar nada, que a Amazônia é o jardim do quintal. Sendo assim, os Estados Unidos não estão pagando nada, nem o general que trabalha para eles. Assim como foi a entrega da base de Alcântara, uma das bases mais importantes do mundo para o lançamento de foguetes e satélites a um menor custo, onde agora nem brasileiros podem adentrar a essa base. Tivemos o acordo dos vistos, como falei a semana passada, que nós não ganhamos nada. Sendo assim, o slogan Brasil acima de tudo, de Jair Bolsonaro, é só uma fachada para enganar os incautos. Não tem nada de patriota. Esses patriotas que prestam continência à bandeira de um outro país. Esses patriotas que entregam o nosso principal, reserva
de petróleo às empresas estrangeiras, que entregam a nossa Amazônia na mão de exploradores. Ou seja, a Amazônia realmente é o jardim do quintal. E Bolsonaro não tem nada de patriota, muito pelo contrário, é o governo mais entreguista da história do Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.